Hoje eu quero falar com vocês sobre a relativização do sofrimento humano, do qual que o Edir Macedo fez nessa semana. Se quiserem saber sobre o tema, fique conosco após a vinheta. Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim, quem quiser, amém, quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, não. Quem não quiser, paciência. Que vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Agora, não venha encher o saco, não, desculpa lá a expressão. Não venha encher o saco com um blá, 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 não. O interessante é que o líder religioso ele sempre foca na sua própria imagem e no seu próprio poder. É por isso que na maioria das vezes eles buscam por controle e admiração, o que leva, na maioria das vezes, insensibilidade ao sofrimento alheio. Então ele começa a relativizar o seu sofrimento sobre o outro. Então, um líder religioso, por exemplo, um narcisista religioso, ele sempre tem essa característica de falar que ele sofre mais do que os outros. Ele começa a contar a sua trajetória, né? Ou seja, ele sempre está relativizando e desprezando até mesmo o sofrimento do outro, né? Em relação ao dele. O problema é que todos nós sofremos. Né? O sofrimento ele é totalmente democrático, né? Ele atinge ao mais rico, ao mais pobre, tanto ao ateu quanto ao religioso. Até que o livro que escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão, ele retrata muito bem isso, tá bom? Por exemplo, que a morte alcança todos os mortais. Mas o interessante é que na trajetória do Macedo, você vê que ele tem muito, por exemplo, falta de empatia. O porquê isso? Porque na maioria das vezes, né, ele trata com uma espécie de frieza, falta de remorso, ele não pensa aquilo que ele fala, né? E ausência de empatia genuína, porque ele começa a falar muitas vezes, né? Por exemplo, o que eu tenho a ver com a morte da bezerra? O que eu tenho a ver com o sofrimento do outro? Se ele tirou a própria vida, acabou, né? Os cristãos, na maioria das vezes, não acreditam que a pessoa, quando entra em óbito, a vida acabou para ela. Eles sempre acreditam no mundo além. Eles acreditam no paraíso, no dia do juízo, né? Ou seja, no dia que ele se encontrará com Cristo, né? Na sua volta. E é isso que eles acreditam. Então, por exemplo, no meio religioso, eu que fui evangélico por mais de 20 anos e eu participava muito de muitos velórios, as pessoas sempre, na verdade, né, abençoava a família, orava com a família, sofria junto com a família, porque é uma questão de comunidade, né? A religião, na maioria das vezes, era uma questão, por exemplo, de pertencimento, na verdade. É um grupo de pessoas que se envolvem em um propósito único e comum. Então, quando um líder, se ele demonstra um sinal de falta de empatia, isso vê que ele trata as pessoas apenas, né, como números, na verdade, como estatísticas e não praticamente como pessoas. Então, alguns líderes religiosos, na maioria das vezes, eles tratam os seus membros apenas como meio para um determinado fim. Então, que quando você vê, por exemplo, quando a pessoa fala, morreu, acabou, é porque praticamente acabou o recurso. Na maioria das vezes, o psicopata e o narcisista, ele trabalha dessa maneira, né? Acabou, né, de se suprir, se utilizando de uma pessoa, ele descarta e vai para outra, né? Infelizmente, hoje em dia, o meio religioso é praticamente a mesma coisa, né? Um pastor entra em óbito, acontece algo desagradável, ele vai colocar outras pessoas no lugar. Então você vê que um líder religioso, aquele que deveria guardar, por exemplo, as ovelhas, ele que é um representante de Cristo, né? Ele teria que amar a igreja assim como Cristo amou
a igreja. E muitas vezes, por exemplo, eles não amam, eles apenas amam, né, o dinheiro que a ovelha dá, os recursos que a igreja dá. Eu lembro uma vez que quando eu estava próximo de sair da igreja, né, eu sempre dava dízimo, eu dava 15%. Mas no dia que eu deixei de dar o dízimo, o tesoureiro veio aqui em casa 2 vezes cobrar o dízimo. E eu lembro quando eu estava na época da Assembleia de Deus, quando eu estava com algum problema ou com alguma crise, né, emocional, porque todos nós temos problemas, na verdade. Não tem um que esteja livre. Então ninguém vinha, na verdade, na minha casa, por exemplo, orar para mim. Mas eu não tenho nenhuma espécie de ressentimento ou ódio por causa disso. Porque você começa a perceber aonde está o interesse dessas pessoas. O interesse seria a vida, não os recursos que essa pessoa, na verdade, dá para a instituição. Para eles, trabalho é vida, dinheiro é vida. Eles não se preocupam com o bem-estar dos seus membros. Então, morreu, morreu. Acabou, acabou. Para que eu vou chorar? Então você vê que essas pessoas não têm um mínimo de empatia, até em consequência em relação da pessoa que sofreu o óbito, né? Você vê que o Macedo, por exemplo, não presta condolências à família, na verdade, né? Ele não mostra nenhum ato de misericórdia. Então você vê que ele parece ter demonstrado um ato até mesmo de frieza, falta de empatia, na verdade, e um cinismo, né? Porque é algo que não tem a ver com ele, na verdade, que a pessoa, porque a igreja precisa de pessoas, na verdade ele fala que ele continua para frente. E eu quero falar com vocês aqui alguns versículos, tá, da Bíblia de pessoas que choraram a morte, por exemplo, de seus amigos e familiares, né? Porque isso mostra a humanidade da pessoa. Por exemplo, Paulo, ele fica totalmente abatido quando Timóteo o abandona, né? Ele fica muito triste. Isso você vê, por exemplo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Outra passagem também que você vê é que Davi lamentou a morte de Saul e o de seu filho Jonatas, no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. E Davi também, né, lamenta a morte do seu filho Absalão. Isso porque Absalão estava contra o reino dele, queria usurpar o trono do próprio pai. Mas mesmo assim, quando Absalão morre, Davi lamenta. Isso vemos no livro de 2 Samuel 18, 33. E uma outra passagem também, você vê no caso de José, né? José foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido, foi levado para o Egito, sofreu o que sofreu, na verdade, e quando ele encontra, né, os seus irmãos, a partir do livro de capítulo 40 do livro de Gênesis, no livro, né, no capítulo 50, quando ele descobre que o seu pai morreu, ele chora. Então você vê que no livro, por exemplo, de Gênesis, capítulo 50, versículo 1 e versículo 2, José lamenta a morte do seu pai, porque a morte, o luto, eles eram tratados de uma forma muito séria dentro do judaísmo. Então era algo totalmente sagrado, né? A morte, né, por exemplo, né, e o luto para os judeus. Então eles, por exemplo, mantêm viva a memória da pessoa na mente. E essa pessoa é usado como referencial. Por que Abraão, Isaac e Jacó são referências como hoje? Então não basta você dizer morreu, né, partiu, acabou. Não, a imagem das pessoas que você ama e até mesmo do seu ministério tem que ficar com você. Por exemplo, Macedo também não é obrigado a saber de tudo que acontece no seu ministério. Seu ministério é imenso, mas ele deveria pelo menos ter um pouco de empatia com o sofrimento dessa pessoa, tá bom? Mas o que eu estou falando aqui, por exemplo, são as características que ele mantém, na verdade. Ele continua convicto, né, que, por exemplo, que a relação está com ele e Deus, e mais nada importa, né? Então você vê que na Bíblia é totalmente diferente. Você tem que desconfiar de pessoas que têm uma fé que é tão, sabe, cega e absoluta, que as pessoas não se importam. Porque reino de Deus, na maioria das vezes, e conforme o Evangelho diz, são as pessoas e não a instituição. Cristo mesmo disse, né, que não habita em templos feitos por mãos humanas. E também a partir da morte de Lázaro, Jesus chorou, e a filha de Jairo também
quando ela morreu, Jesus chorou e Jesus disse: Talita cumi. Então você vê que a dor e o sofrimento faz parte das pessoas. E você, quando é um líder religioso, se torna totalmente insensível ao sofrimento dos seus próprios membros. Me desculpe falar, mas isso tem um traço muito grande de narcisismo e psicopatia. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, e se o nosso tema é relevante para você, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha também. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.